né? Posso contar uma coisa? Aparece bastante. Aconteceu comigo, com a minha família, mas Uhum. acontece com clientes. Minha tia, meu sobrinho não estava comendo e ela falou: Ah, PFzinho vai salvar. Eu falei: Acho que não é a PFzinho que vai Não é salvar, bem assim, assim, não né? é bem assim. Ajuda, mas Ela não vai já não salvar. E aí eu falei, e aí tinha toda uma expectativa, né, da família, tal, ai que legal. E aí mandei e eu falei, pelo amor de Deus, não me abra essa sacola na frente dele, não faz agora sim, porque a comida em si, ele não tá comendo porque ele não gosta da comida da mãe, ou não é o gostar da comida, sabe? O sabor, Uhum. não é nem isso. Essa outra relação, tá todo mundo em volta para comer. E aí eu falei, chega, nem fala, coloca no freezer, na hora de esquentar, esquentou e dá uma foto de uma forma. Ai, tá aqui, ó, vamos comer Neutra. neutra, sabe? Porque eu falei, se você fizer todo mundo em volta, chegou a comida, não sei o quê, vai ser pior. Entendi. Porque Olha só. realmente não é né, quando chega nesse lugar, não é o sabor que vai fazer Uhum. comer ou não. Não, e eu achei curioso, você falou desse envolvimento na hora da refeição, né? Ou seja, de ir lá e conversar com a criança, contar uma história. Também não precisa exagerar, mas ter Sim, isso, né? Porque muitas vezes os pais, que a gente falou no começo, né? Joga num tablet, ou liga a TV, sim, ou não fala nada, né? Então também tem que ter esse lado. Isso é muito bacana. Acho que é uma ótima dica aí pra gente passar para os sim, pais, né? Esse sim. envolvimento na hora da alimentação. Inclusive, outro dia eu estava vendo, acho que não sei se foi você que falou, Sabrina, mas sobre mostrar para as crianças como preparar o alimento. É, Isso filho. também influencia ou não? Como que é? Tipo, pode ajudar a criança a se alimentar melhor ou não? Assim, eu acho que sabe, não, assim, a cenoura não tá naquela prateleira. Sim. Sabe, o leite não sai daquela caixinha. Eu acho que isso é uma relação, sabe, até mais humano, assim, de ser humano, de mostrar. Eu acho que mais do que, não sei, né, na relação alimentação, mas eu acho que isso é muito legal, porque realmente tem uma pessoa que plantou, tem uma pessoa que colheu, sabe, aquilo era uma sementinha. E eu acho que isso é muito legal de se mostrar para a criança crescer entendendo esse todo, né? Entendi. Não é tudo celular, não é tudo robô, Sim. não é. É, esse frango, ele era uma galinha, né? De onde É, vem o Aham. é. ovo? As crianças, elas veem tudo muito Ai, você empacotado. sabe que eu tô com uma dificuldade com a minha filha, porque agora eu falo. Onde ela falou carninha. Carninha pra ela é qualquer coisa, pode ser uma madeira, Sim, carninha, né? Ela não, não associa carne sim. a carne, né? Então ela não sabe que aquele bifinho é um animal, uma vaquinha fofa. E aí eu fui falar do frango, e aí eu fui falar alguma coisa da galinha, e ela ficou em choque. Foi bem difícil, assim, pra mim, porque aí ela falou, eu tô comendo uma galinha, e também teve o peixe também. Ela falou, eu tô comendo um peixe. Olha só. Então, essa relação é muito Essas maluca. crianças de Isso eu hoje em tenho que dia, elas aprender. vêm Uhum. com isso mesmo. Eu É, recebo muitas famílias no consultório que a família é super carnívora, mas a criança não quer não quer. comer. E não é pela questão do sabor, Ó, né? isso é um Uhum. assunto. Eu tenho uma cachorrinha muito pequenininha. Aí eu peguei a perninha dela e eu falei assim: Nossa, isso aqui dá um franguinho. Falei, mãe, não. E tem lugares que se comem cachorro, sabe? E Sim. a perninha dela, eu falei: Gente do céu, não consigo nem imaginar alguém comendo minha cachorra, sabe? É a Isso é mesma uma coisa. coisa, comparativamente para a É criança isso é que igual. Então. E é isso, mas isso é É, um processo meu que eu ainda vou evoluir, sabe? sim. Isso é uma. Eu Legal, ainda deve não ser tô Mas nesse. esse interessante. processo da criança se familiarizar com o alimento é importantíssimo, É, né? Ir ao supermercado, ajudar numa receita, é. coisa simples, quebrar um ovo, E eles gostam, misturar, eles eles adoram. adoram. Qual é o problema? Quando a família faz toda essa receita, é aquela enorme expectativa para que ele experimente. Por isso que eu falo tanto dessa questão da expectativa. Tá. Estudos científicos mostram a fisionomia de quem alimenta e o quanto isso influencia na recusa alimentar. Então, assim, mesmo que você não fale nada, não, coma. Ficar ali só Só tenso. aquela tensão, aquele olho arregalado, angústia a criança sente. Então, assim, que seja de fato algo para ela se familiarizar e aos pouquinhos ela vai sim se abrindo mais para essas experiências com a alimentação. E a gente Entendi. está falando de coisas natureza, entre o Sim. alimento e um ser humano, né? E essa relação mãe, pai, com a criança, eles sentem tudo. Você não Olha só. precisa falar nada. Você tá ali, seu filho tá lá no quarto dele, você tá no seu quarto, ele sabe o que tá acontecendo. Hoje a gente não, né, ou sei lá, cidades grandes, tal, essa conexão tá muito, mas ela Uhum. existe. Às vezes a gente não vê, a gente nem percebe, tal, mas Sim, ela existe. Então a gente está falando de coisas que vêm da terra, alimentos, sim. e uma criança está na sua formação de aprender o que é a vida, sabe?
Então, isso é uma conexão Sim. mágica. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É que É. pra gente estar na cidade é bem diferente, né? Sim. Mas a criança, É. tipo, se tá um pouco mais no interior, ou até se a família tem uma fazenda, alguma É. coisa do gênero, já ajuda bastante, né? Já. Mas cada dia menos a gente tem esse tipo E de o que situação acontece? hoje. Mas eu sei porque eu também vivo essa correria, sabe? A gente tá na correria, a gente come logo pra gente ir rápido, sabe? É Pelo isso. amor de Deus, come isso aqui. Então, essa pressão que a gente não tem como culpar ninguém, todo mundo Sim. passa, todo mundo, a grande maioria passa por isso. Eu entendo também, sabe? Então, às vezes, você dá uma jogada ali pra ir Sim. rápido, porque na come rápido, verdade, porque tá acabando. Tá? Às vezes de manhã. Agora eu comecei a acordar a flor um pouco mais cedo, porque era assim, pelo amor de Deus, a gente ia tomar água com açúcar já pra ir acordou embora. atrasado, né? É um Na caos pra correria. sair. E se for ver, a gente acaba passando para os nossos filhos essa relação que a gente tem hoje com o nosso ambiente de pressa extrema. Pressa Que é o que extrema. acontece. A gente tá o É. dia inteiro pensando, vendo 80 mil e-mails, WhatsApp, não sei o que lá, 80 reuniões, tá atrasado sempre pra tudo, né? E se você deixa transparecer isso muito pra criança, ela também vai ser impactada, né? Principalmente isso. Ou seja, você acordou. Se você não consegue acordar um pouco antes, o café da manhã tem que ser mais rápido, tem que se trocar correndo, tudo correndo, né? E aí acaba virando um caos já às 6 horas da manhã. 6h30. Já começa A gente errado, já né? começou errado o dia. Eu tô nesse lugar, assim, de... Né, eu tenho uma empresa, então você empreender, filho pequeno, tal, ser mãe, ser empreendedora, ser dona de casa, ser tudo, você fala, não, uma hora essa É panela muita vai coisa, né? explodir. Eu vou aproveitar um gancho que eu acho importante falar sobre isso, né? Sobre essa questão do estresse. Então, a criança que se sente pressionada a comer, ela está num nível de estresse, ali é luta ou fuga. Quando, né, essa correria de manhã, vamos, correria, criança ali, né, vamos, você tem que comer, ela não tem fome, ela não Entendi. tem apetite. Não, E olha essa bola de neve, né? A criança sendo Sim. pressionada a comer, a correria tem que comer, e o que ela vai fazendo, né, de símbolo com relação à alimentação. Interessante, né? Bem interessante.